hoje no Conex H Espírito Santo, evento voltado para o profissional de gestão de pessoas e RH, estou neste videocast representando a FAESA e a NBS. A FAESA, que foi eleita pela 6ª vez consecutiva o melhor campus universitário, e a NBS, que está trazendo em conjunto com a FAESA esse MBA inovador para profissionais, empreendedores e líderes. E eu estou aqui tendo o prazer hoje de entrevistar Breno Brício, o primeiro acordeonista especialista em saúde mental do mundo. Olha que inovação. Mas antes da gente começar esse papo, eu vou pedir para ele uma palhinha para a gente ouvir um pouquinho do som. Vamos lá. Impressionante a paz que a música traz, né? Eu consegui sentir só de te ouvir. E aí, Breno, me conta uma coisa. Quem surgiu primeiro? O acordeon ou a saúde mental? Da onde surgiu essa conexão entre os dois na sua vida? Ótima pergunta, Juliana. Agradeço primeiramente estar aqui, tá? Não teria como não agradecer antes de começarmos. Eu agradeço o convite, estou muito feliz, tá? Muito grato. Nós é que agradecemos você. Bem, eu sempre fui músico, né? Eu tenho fotos com 2 anos de idade nos carnavais da vida com meus pais, tocando chocalho, aquele chocalho de metal. Fora que meus pais se conheceram também na quadra da Mangueira. Olha só. Quadra de escola de samba da Mangueira, então dá para imaginar mais ou menos qual foi a cena, né? O samba rolando. Então essa raiz musical, ela sempre teve comigo. Vem de sangue, né? Desde sangue. Eu segui a carreira musical tocando alguns instrumentos como violão, cavaquinho, guitarra, e depois eu evoluí para sanfona quando eu fui na capital mundial do forró pé de serra. Você conhece, Juliana? Algum lugar no Nordeste. Itaúnas. Itaúnas! Claro! No Nordeste, indo pro Nordeste. Indo pro Nordeste. Então eu fui amor à primeira vista. Aos 15 anos eu fui para lá aprender a dançar forró, pisei no pé de todas as mulheres que passaram pelo meu caminho e fiquei melhor amigo do sanfoneiro. Foi uma válvula de escape e naquela época eu lembro que ele, ao final do show da banda, ele colocou a sanfona em mim e me ensinou algo desse tipo. Perguntou se eu conseguiria reproduzir, né? E vamos ver se você leva jeito. Botou em mim a sanfona, me ensinou e eu reproduzi o que ele me ensinou e eu fiz assim, ó. De primeira.
Não sei se vocês conhecem, alguém reconheceu aí que tá assistindo vocês, né? Luiz Gonzaga, Asa Branca. Ele olhou comigo meio um pouco assustado. Ele assim, ó, você leva jeito, hein? Naquela época não tinha celular ainda, né? A gente tá falando de 1999. Ele pegou um pedacinho de papel, anotou o telefone dele, eu guardei bem guardado. Assim que começou a minha carreira com a sanfona. De lá pra cá, de 1999, eu passei pela Orquestra Pop Jazz, que é a orquestra do Instituto Federal do Espírito Santo, junto ao maestro Célio Paula, que me acolheu, me ensinou muito. E eu evoluí tocando em algumas bandas, dentre elas a banda a qual era o maior fã do mundo, que eu no ensaio ficava lá sentado escondido, chamada Forró Raiz. Um belo dia eu recebi um telefonema, né, deles, perguntando se eu gostaria de tocar com eles. Chorei bastante, porque era um sonho. De fã eu virei sanfoneiro deles. E em pouco tempo a gente rodou a Europa, tocou em Lisboa, em Portugal, em Colônia, na Alemanha. Só que nessa época, Juliana, eu já estava trabalhando em 2 empregos. E estava assim, digamos assim, a vida já estava preenchida, né? Então, eu não quis abdicar de realizar meu sonho, mas isso teve um preço. Quem é músico, normalmente toca à noite, de madrugada, sexta-feira, sábado, domingo, dorme pouco, né? De manhã, no domingo de manhã, normalmente tá dormindo. Uhum. E eu tinha acabado de ser pai, minha filha pequenininha, 5 aninhos de idade. Aí que eu tive um burnout, né? Não tinha tempo pra dormir, né? O burnout de quem não queria abrir mão de nada. E eu comecei a sofrer, porque o meu sofrimento ele estava em não conseguir ser um bom pai, porque eu não queria largar o sonho de realizar a banda. O estresse de ter 2 empregos e ainda querer ser músico e achar que eu dava conta disso, que eu era um super-homem. Então o burnout veio e me derrubou. Várias vezes eu chorava à noite, Juliano. Até que eu passei por um psicólogo que me mandou ir para o psiquiatra e que me receitou um remédio de tarja preta. Não sei se você já viu essa história antes. Só que como eu gosto muito de estudar, né, fiz um mestrado em educação, estou na 2ª graduação, né, administração, psicologia, musicoterapia. Eu resolvi me informar mais sobre o que é esse tal de burnout que o médico falou que eu tenho. Uhum. E eu comecei a ir para a internet, né, para o Google, procurar alguns artigos. E os artigos que eu li na época, todos eles falavam que dava para ajudar se eu aprendesse a meditar. Beleza, eu fui dormir com aquilo na cabeça. No outro dia eu comecei a ser perseguido pelo algoritmo do Instagram, do Facebook. Nessa época a meditação não era tão comum como é hoje, né? Não, 2017 tô falando, né? Há 8 anos atrás, mais ou menos. Uhum. Então, lá no meu bairro tinha acabado de abrir o primeiro centro de meditação urbano da capital, né? Daqui de Vitória, no Espírito Santo. Foi quando eu decidi ir pra lá. Aí no primeiro dia que eu fui lá meditar, eu dormi, tiveram que me acordar, né? Só que eu sou muito curioso, né? E gosto muito de estudar. Eu virei assim, em pouco tempo eu já era professor. Uma das grandes viradas de chave na minha vida foi ter participado de um retiro de nobre silêncio de 10 dias chamado Vipassana, onde eu aprendi uma técnica que foi deixada pelo Buda de meditação. Uhum. E eu me aprofundei nas práticas integrativas complementares, as PICs, que inclusive o INSS também disponibiliza dentro dos atendimentos. Então de lá para cá eu fiz várias formações como yoga, como reiki, sound healing, entre outras, me especializando cada vez mais nessa área, né? Mindfulness, curso sobre gestão emocional, gestão do estresse, gestão da ansiedade, inteligência emocional, comunicação assertiva, comunicação não violenta, aliada a toda a bagagem que eu já tinha como administrador, né? Especialista em recursos humanos. Você também como administradora, você sabe que é uma pessoa que é administradora apaixonada por desenvolvimento de pessoas, é apaixonada por desenvolvimento pessoal, de si mesmo e dos outros, né? E a grande virada foi que, dentro dos meus estudos,
após fazer um exercício chamado Ikigai, já ouviu falar nesse? Aposto que sim, que você é administradora, trabalha com desenvolvimento pessoal. Ikigai, né? Razão de ser em japonês. Eu descobri que uma das coisas que eu mais amava em fazer na vida era tocar sanfona. E que não fazia sentido eu deixá-la de lado. Então foi aí que veio a junção, né, da sanfona, que a maioria ainda vê o instrumento como uma coisa festiva, né, junina, né? A gente está gravando agora no mês junino, ou então animada. Foi aí que eu comecei a dar um novo tom ao que antes era visto por outro tom, né? Um tom de calma, de acolhimento, de silêncio, de respiração, que a própria sanfona também tem um barulho de respiração e poucos sabem, né? A respiração do fole, ó. Então aí eu encontrei um caminho onde eu poderia explorar o que esse instrumento tem a oferecer a nível musical dentro da proposta de saúde mental, que passa pela gestão do estresse, gestão da ansiedade. Essas técnicas são criações autorais suas ou você aprendeu em algum curso e aplica para as empresas, por exemplo? Aprendi em vários cursos que eu fiz até hoje, sou apaixonado por desenvolvimento de pessoas, né? Tenho trocentos certificados de tudo quanto é tipo. E o que eu fiz nada mais foi colhendo o que fez significado para mim. É lógico, sempre a nível científico. Sim. Né? Abrindo também espaço para criatividade, né? Para tocar as músicas que eu sei que vão gerar um relaxamento. Você colocou a sua cara dentro de tudo que você estudou. Exatamente. Com base na sua experiência. Por exemplo, quando eu abro a sanfona, por exemplo, sempre tem uma origem científica as coisas que eu faço. Quando eu abro a sanfona e faço a respiração do fole, por exemplo, as pessoas falam, será que ele que inventou? Não, a respiração do fole é uma respiração conhecida há 4.000 anos atrás. Ela está nos Vedas, né, nos livros hindus. Então eu só trouxe ela para o instrumento sanfona. Ok. Mas isso de trazer para a sanfona é autoral seu? Porque eu ainda não conhecia. É aí que entra uma consultoria que eu fiz com o Sebrae. Por você ser o primeiro, né? Eu fiz uma consultoria com o Sebrae, e aí o Sebrae começou a observar que essa proposta autêntica de trazer a sanfona, ela ainda não estava sendo explorada nem a nível Brasil e nem fora. E por isso que eu trouxe essa questão do primeiro, né? E se e se a outra aparecer e que tiver perdido, que eu ainda não encontrei, não conheço ainda, que a gente se junte, né, Juliana? E tá tudo bem também. Então você pega todos os estudos científicos que você tem disponível, que você estudou, e traz a sanfona implementando isso como uma autoral, como uma novidade, uma inovação no seu trabalho. Exatamente. Por exemplo, um dos cursos que eu fiz foi um curso junto à IMTTA, que é Institute Meditation Therapies of Australia. Foi um curso de 2 anos, sabe? Não foi um curso de 1 mês que a gente bem faz, profundo, né? 2 anos, onde eu aprendi a ser terapeuta holístico, aprendi a ser professor de yoga em cadeira, professor de meditação. E assim, tudo baseado em estudos científicos que foram realizados pelos psicólogos de Harvard, pelos psiquiatras da Austrália, sabe? Sempre com teste em laboratório, com yogis lá dos Tibés e testado na Inglaterra com grupos... Ou seja, a base é muito sólida e confiável, né? Exatamente, assim, eu não quis iniciar uma coisa que depois as pessoas pudessem me apelidar como, olha lá vai o Zen, ou lá vai como é que fala, o hippie, né? Não é um teste, né? Não é uma aventura, é algo comprovado que você trouxe a música para agregar. Exatamente. E como é que a gente consegue trazer isso para as empresas? Como é que é seu trabalho, por exemplo, quando você dá uma consultoria para uma empresa? Como é que você envolve a música dentro dessa questão da saúde mental para os colaboradores? Esse trabalho começou em spa, centro de qualidade de vida, centro de meditação, de yoga, onde eu fazia com grupos que já buscavam a saúde mental. Então era, digamos assim, era mais fácil, Juliana, porque uma pessoa que está buscando já, ela está se abriu. Você não tem que conquistá-la, né? Ela já veio pronta. Exatamente. Mas, ao fazer esse trabalho, eu também me deparei com líderes, que foi exatamente o tema da palestra que eu dei aqui na Connex H, né, cuidando de quem cuida. Líderes também que estavam passando
por problemas semelhantes aos seus colaboradores, né, de estresse, mas que ao entrar em contato com o meu trabalho, eles foram tocados, comovidos e me convidaram, falaram, cara, isso aí tem que levar lá para os meus colaboradores. Então, eu nem imaginava antes poder botar um blazer igual eu tô aqui, né, um cinto um pouco mais apertadinho para poder levar para as empresas, mas foi assim que começou. E eu, como já era administrador Foi um reconhecimento antes, do seu trabalho, né? Como você é empreendedor, administrador de empresas, eu não tive tanta dificuldade de mudar a roupagem para poder levar, né, e entender a cabeça também dos líderes e donos de empresas. Então, basicamente, o que eu faço ver as pessoas que, por exemplo, participaram de uma palestra como eu fiz hoje, né, que tem milhares de pessoas aqui, a gente sentar, perguntar quais são os problemas que acontecem, né, na empresa, porque às vezes o problema que eu acho que a empresa tem não é exatamente o que ela está passando. Às vezes eu acho que é de estresse, mas é de comunicação, por exemplo, ou então é de assédio, né? Uhum. Lembrando que também assuntos mais específicos ligados à área da saúde mental, eu também não me atrevo a resolver, porque eu ainda sou estudante de psicologia. Então, quando é um assunto, por exemplo, como assédio sexual, eu chamo outro profissional especialista na área para me acompanhar. É bom frisar isso, Juliana, porque para ninguém depois falar que eu estou querendo resolver tudo sem ter a formação adequada, né? E aí a gente faz uma anamnese, tá? Vê qual é o tipo de problema e traça um plano de acordo com a necessidade do contratante, que às vezes é igual o Conex H, me chamou para dar uma palestra de 30 minutos, né? Era o que eles queriam. Mas às vezes o problema é maior que 30 minutos. Às vezes é um problema que ele precisa de um acompanhamento anual, né? Aí a gente constrói uma trilha com os temas que precisam ser abordados na empresa, né? A gente faz um mapeamento, né? Assim como rege a NR01, que está super em alta, né? Que está sendo abordado aqui no evento, normativa 01, que fala dos riscos psicossociais, que inclusive o meu trabalho está sendo muito pautado nisso, né? Porque todas as empresas vão ser obrigadas a se adequar à NR01, né? Nos próximos meses, que nada mais é que tudo que eu estou fazendo, né? Saúde mental, gestão de estresse, né? Empatia, inteligência emocional, gestão das emoções, assédio moral, assédio sexual. E aí a gente senta e traça um plano. Isso às vezes se desmembra em programa de cuidado com a saúde mental e emocional, como eu fiz na Prefeitura de Vitória agora, eles estão me contratando novamente. Aí eu abordo 3 temas, faço um grupo online também, que é muito importante, né? As pessoas, os colaboradores, eles estão cansados de pessoas que vão lá dar uma palestra e viram as costas e depositam 100% da responsabilidade de mudança na pessoa. Não dá continuidade, né? Mas a mudança, muitas vezes, ela requer um acompanhamento, né? Então, eu também vendo o acompanhamento. Eu estou ali online todo dia, de manhã cedo, mandando uma coisa, um tema, um áudio de respiração, perguntando como é que tá, fazendo o trabalho de acolhimento, de humanização no trabalho. Tem muita meditação, então, no seu trabalho? Muita meditação, porque a maioria ainda acredita, Juliana, que a gente precisa acordar, abrir os olhos e mergulhar nas atividades exteriores. O celular é um perigo, né? A gente já pega o celular, abre o WhatsApp, tá bombando de gente te pressionando, te cobrando uma atividade que você tem que entregar, etc e tal, e aí você já entra no looping, né? Isso, e esse modelo comprovadamente já não dá mais certo. Que você larga o celular por volta das 10 horas da noite e fecha o olho e dá um sinal para sua mente, fala, agora tá tudo bem, descansa aí que vai ficar tudo bem. A gente já sabe que isso não funciona. A nova era que está acontecendo, né, desde já, é a era onde as pessoas elas precisam se munir de ferramentas para poder gerenciar a sua ansiedade, o seu estresse, cuidar da sua saúde mental, né? Então, se a pessoa hoje ela não sabe fazer uma técnica de respiração, se ela ainda não tentou meditar, que seja, né? No início é muito difícil para alguns. Se ela não buscou ferramentas para poder ajudar nessa saúde mental, ela vai acabar indo no que eu chamo de rio abaixo, né? O rio acima, pensa num rio comigo, Juliana. Você está num rio acima onde as pessoas estão jogando boia para te salvar. E tem a ver com o meu trabalho. O meu trabalho é o quê? É de você
precaver que doenças de saúde mental e emocional ocorram. Então o que eu faço? Eu jogo uma boia para a pessoa assim, ó, tem essa técnica de respiração aqui, se você fizer quando você estiver estressado, sua musculatura vai relaxar, seu batimento cardíaco vai reduzir, sua pressão sanguínea vai melhorar. Aí muita gente pega, mas muita gente fala assim, esse negócio de psicologia aí, isso daí não é pra mim não. Essa galera, que ainda é a maioria, eles vão rio abaixo. Lá no rio abaixo não tem mais boia pra jogar pra salvar. É direto pra ambulância, direto pra maca ou direto pros remédios de tarja preta, que aí é onde a gente faz a conexão, né? Onde eu parei lá no burnout, lembra? Eu não fazia nada disso, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo gerenciar e extrapolar, né? Sair de mim, levar, ensinar isso para as pessoas, ou em cursos, Legal. ou em workshops, ou em palestras, ou em trilhas de acompanhamento anual. Agora, falando um pouquinho de saúde mental. As pessoas se preocupam muito em fazer o check-up de saúde física, né? Não, todo ano eu preciso fazer o exame de sangue, exame de coração, etc, etc. Como é que a gente faz para manter a saúde mental em dia? Tem uma receita, tem um checklist, tem alguma coisa que a gente possa usar para conseguir manter essa saúde mental saudável? Sim, ótima pergunta. Hoje na palestra eu falei sobre uma das coisas mais importantes para a gente poder entender sobre como a gente tem mais saúde mental. Saúde mental, ela passa na consciência da gente entender, por exemplo, sobre o que é estresse. A maioria das pessoas à nossa volta, elas têm estresse inevitavelmente, é uma coisa natural do ser humano, o estresse. Inclusive tem o estresse bom e o estresse ruim, né? Eu também não acho que o estresse é de todo ruim, né? Eu acho que às vezes também você vai viver eternamente na zona de conforto, você não vai evoluir, não vai sair do lugar, você tem que ter algo para te puxar, né? E o estresse faz parte disso. Isso, mas o estresse bom, ele tem horário, data para acabar. Por exemplo, antes de começar o podcast aqui com você, o videocast, eu estava estressado ali fora. O meu batimento cardíaco aumentou, minha respiração ficou um pouco mais curta. Mas só que depois de um tempo já conversando com você, ele passou. Repara que ele passou, né? E depois eu vou embora, né? E é isso aí, ele passa. O ruim do estresse ruim é que ele acontece uma vez e normalmente no outro dia ou depois de pouco tempo ele acontece de novo e ele fica recorrente. Essa recorrência do estresse em si, que normalmente ele é desencadeado pela mesma coisa, às vezes por um e-mail de uma pessoa, uma ligação de um robô, né? Ou então uma fechada, um trânsito que você enfrenta todo dia de Jardim Camburi para o centro de Vitória. Às vezes o que causa o pico do estresse nem é algo tão estressante, mas você já está com tanto acúmulo que aquela coisa mínima já te leva ao limite, né? Exatamente. Então essa recorrência, ter consciência sobre a recorrência do estresse ruim da nossa vida é extremamente importante para a pessoa entender sobre saúde mental, porque a recorrência desse estresse ruim na nossa vida é que causa a maioria dos problemas que a gente tem de saúde mental, emocional e físico. Por exemplo, disfunção erétil. Tem gente com 40 anos que tem disfunção erétil, perda da libido. Tem uma série de coisas que a pele, o corpo mostra, né? Problemas de pele também acontecem. Coceira. Uma série de outras coisas são gatilhos, né? Isso, então eu gosto de falar do estresse, que a pessoa precisa primeiro entender o que é estresse e depois entender o que causa o estresse nela. Se ela ainda não chegou nesse nível, independente da idade que ela tem, por exemplo, a minha filha tem 16 anos, eu ensinei isso para ela e tento reforçar. Mas se a pessoa tem 50 e ninguém nunca ensinou isso para ela, tá tudo bem. Ninguém aprendeu na escola, a gente não teve matéria sobre o que é estresse, o que é inteligência emocional. Infelizmente, né? Então, sempre é tempo. Mas só que a gente está vivendo uma pandemia silenciosa de surto de doenças e eu acho que a primeira coisa é a conscientização disso. É lógico, aliado a outras coisas que a gente está mais acostumado a ouvir, que é o seguinte: não adianta você querer ter saúde mental sem ter o quê? Saúde física, saúde emocional, né? Que é o quê? Você não vai ter saúde mental dentro de casa. Saúde financeira também, financeira, né? Tudo junto. Tá tudo interligado. Você não vai ter saúde mental dentro de casa sem se relacionar com ninguém, né? Você precisa ter contato com a sua família, com seus amigos. Você não vai ter saúde mental endividado, como você trouxe, exatamente falou. Sim. Então é possível também olhar a saúde de uma maneira mais holística e mapear como você está
e traçar algumas estratégias para poder melhorar isso também, né? Principalmente a saúde física, que cientificamente falando é a que mais ajuda a você obter as outras saúdes. Então, se você está em casa parado, acima do peso, ou está com preguiça de fazer alguma saúde física, provavelmente a saúde mental também já está comprometida ou já está ficando comprometida. Nossa, eu noto que assim, o exercício físico é extremamente assim, divisor de águas no quesito mental, produtividade, energia, motivação, tudo. Assim, os dias que a gente faz exercício físico são outros, completamente diferentes dos dias que você não faz. Sim. E aí, quando você adquire uma constância, uma consistência de todos os dias fazer, ou 5 vezes na semana fazer, isso muda a vida, né? Porque a nível físico também a gente pode falar dos hormônios que são liberados quando a gente faz atividade física, que influenciam diretamente também no relaxamento. Como assim no relaxamento? Lembra do estresse? É químico, né, isso? É químico, né? A gente está falando de ocitocina, né? Que é o mesmo hormônio que a mulher ela produz quando ela tem um filho, por exemplo, que na maioria das vezes é o momento mais mágico da vida da pessoa. Mais feliz da vida, é incrível. Né? Então, ocitocina, ou então serotonina, né? Que o nosso próprio corpo produz, só que você também consegue ter serotonina comendo um chocolate. Aí é raro encontrar alguém que não gosta de comer um chocolatinho, né? Aquela sensação, nossa, que delícia, né? Apesar de ser momentâneo, né? Essa recompensa. Então isso tudo é um efeito contrário aos efeitos do estresse, que é o principal causador de danos à nossa saúde mental. Então saber disso, né, na minha opinião, como especialista, ele passa é o primeiro passo. Prioridade. Aí vamos lá. Identifiquei o que é um estresse, identifiquei que eu tô tendo picos de estresse constantes. O que eu tenho que fazer? Quais são as ferramentas que eu posso usar ao meu favor? A gente já falou da meditação, da respiração. O que mais que eu posso fazer para poder sair um pouco desse ciclo ruim? Ótimo. Caso você tenha observado que a presença do estresse está constante na sua vida, e isso está te atrapalhando, é indicado você procurar uma ajuda psicológica, primeiramente, tá? Porque se você for no médico, a princípio, ao meu ver, você vai no rio abaixo, lembra? Na medicação. Vai direto na medicação. A gente pode tentar tratar outras formas antes. Sim, é possível entender se tratando junto com o psicólogo, que vai te ajudar a entender os seus sentimentos, as suas emoções, né? Ter mais autoconhecimento, olhar mais para dentro do que para fora, pode te ajudar para você não descer o rio abaixo, né? Está sempre disponível aí o psicólogo. E caso você também acredite, porque tem muito também, eu gosto de falar isso, Juliana, porque muitas vezes as pessoas não têm recurso para poder pagar um psicólogo. Então, se você está dentro desse grupo que não tem condições de pagar um psicólogo, você pode procurar o centro de referência, né, o CRAS do seu município, caso você esteja em Vitória ou na Grande Vitória, ou fora de Vitória, um centro de referência de apoio, né, de assistência social dentro do seu município. Lá tem psicólogo e você pode pedir esse apoio. Bons psicólogos. Agora, se mesmo assim você morar num lugar que é distante, você pode optar por ligar para o 188, por exemplo. Eu não falei, mas eu sou voluntário no 188. Ah, que legal. No CVV, né, que chama-se Como Vai Você, ou, né, Centro de Valorização da Vida. O que é 188? Você pode também, se você não quiser ligar, você pode ir pelo chat no site CVV. É anônimo. Anônimo, sigiloso. Os voluntários são treinados para não contar nada para ninguém. Okay. Você liga em busca de apoio emocional ou ideação suicida, que tem muitas pessoas, né? A título de curiosidade, no ano passado, a gente teve uma média de 44 suicídios no Brasil, né? Por dia. Por dia. Então, impressionante, né? Então, assim, se você acha que é pouco ou ruim, então quando eu fiquei sabendo de dados como esse, que eu quis ser voluntário, e eu também me tornei voluntário porque eu sou pai, eu moro com a minha filha, pai solteiro, né? Nunca casei, mas a minha filha, 2 anos atrás, ela me ligou e falou: pai, posso morar com você? Quando a gente desligou, eu falei: claro, minha filha, tá tudo bem, mas na hora que ela desligou o telefone, eu pensei na hora em ligar pro CVV. Foi a primeira vez que eu liguei. Falei: vou ligar quando eu precisar. E eles me apoiaram, me ouviram, me acalmaram. Legal. Então isso pode ser uma ferramenta para... É gratuito, Sim. gente.
Então, as pessoas muitas vezes só precisam ser ouvidas, né? A gente falou sobre isso no último podcast que a gente teve. É muito isso, assim, até mesmo quando a gente vai às empresas, eu sou consultora também, muitas vezes quando a gente vai às empresas para tratar algum gargalo, algum problema, só de você ouvir o colaborador, você já nota que assim, ele mesmo encontra a solução na cabeça dele e já age diferente depois com relação àquele problema. Mas a pessoa precisa ser ouvida, né? Todo ser humano quer ser ouvido. Exatamente. Isso inclusive está na NR01, né? Que uma empresa hoje que não tem espaço para o colaborador ser ouvido, né? Por exemplo, não tem uma ouvidoria, ou se não tiver uma ouvidoria, um profissional que tem abertura, um canal, essa empresa vai poder ser multada daqui a pouco tempo, né? Então, ser ouvido dentro do seu ambiente de trabalho hoje é extremamente importante e para o ser humano, né? A gente tá falando tudo isso aqui tem a ver com humanidade também, sim. Juliana. Então, aí entra a meditação. Eu falei do 188, né? Falei do procurador CRAS, do psicólogo. Agora, essa pessoa também que identificou que ela também o nível tá crítico, ela pode, dentro do trabalho dela, ela pode pedir um curso. Aqui, ó, chefia imediata, meu líder, né, meu presidente. Você reparou que você não fez nesses últimos 12 meses nenhuma capacitação pra gente aqui, pra gente aprender a lidar com o nosso estresse, com a nossa ansiedade, com as nossas emoções, a melhorar a comunicação do nosso time. Você tá sabendo aí da NR01 que vai multar, né? Você está vendo aí que no mundo inteiro os colaboradores estão pedindo demissão e colocando na justiça o dono das empresas, né? Vamos fazer com que isso não aconteça aqui no nosso trabalho. Então ela pode chamar isso para dentro da empresa dela, ou ela pode procurar também um curso online. Eu ofereço também curso online no brenobrice.com.br. Eu ia te pedir exatamente isso. A gente tem um monte de assunto para falar aqui, mas infelizmente está acabando o tempo. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Como é que a gente contrata seu trabalho? Bem, se você jogar no Google Breno Brício, já vai vir muitas delas, né? Mas eu tô também no YouTube. Legal. Fala, nossa, queria muito ouvir uma meditação ou uma palhinha do Breno em palestra, alguma coisa, você vai no YouTube. Agora, mais profissionalmente falando, você pode ir no LinkedIn, onde a gente pode se conectar. Mas pelo Instagram também mandar um direct, a gente já fala com você, já consegue contratar, por exemplo, sua consultoria. Exatamente, Facebook, Instagram é o que eu mais uso. LinkedIn eu já vi que eu tenho que usar cada vez mais. Ou pelo site, né, brenobricio.com.br, que tem tudo isso que a gente falou lá, de uma forma bem fácil para você mandar uma mensagem, inclusive, pro meu WhatsApp. Bacana. Como você falou, acho que é um caminho sem volta, né? E a gente vê aqui hoje quantas pessoas estão frequentando esse evento, prestigiando esse evento, procurando saber mais sobre o assunto. Então, sim, eu acho que as empresas estão mais preocupadas com isso. Leva um tempo até todo mundo se adequar, né? A legislação é nova, os temas são novos também, é tudo muito recente. Mas eu acho que essa importância está começando a ser dada como deveria ser, né? Então, isso é muito bacana. Eu tô aqui também, gente, para falar sobre o nosso MBA, que é o MBA Gestão na Prática. Nós estamos em parceria entre a NBS e a FAESA, com um curso completamente novo do que a gente vê hoje no mercado. Então, são professores, mentores, especialistas e atuantes na sua área em empresas, né, com baita experiência, como, por exemplo, o Rogério Salume, fundador da Wine, como, por exemplo, a Mônica Porto, eleita a contadora mais influente do Brasil, Thiago Bassetti, especialista em finanças, empreendedor e também CEO da NBS, e uma série de outros professores. Então, a gente tem esse curso que, com relação aos cursos do mercado, é de uma duração mais curta, né? A gente conseguiu compilar os encontros para que seja um curso mais intenso e você consiga ter um conteúdo denso com esses profissionais e saia das aulas com as ferramentas para aplicar na prática no dia seguinte, tá? Então, convido vocês a clicarem no link aqui, conhecerem mais sobre o curso. E muito obrigada, Breno, pelo seu tempo. Foi de grande valor esse bate-papo. Amei ouvir sua sanfona, me trouxe paz aqui. Quero ouvir mais, quero te encontrar mais vezes. Sucesso para você, tá bom? Obrigada. Obrigado, tá, pela oportunidade. Para mim é uma honra, ainda mais que eu sou ex-aluno da FAESA, né? Olha só! Então, assim, para mim voltar e gravar esse podcast com vocês é uma grande alegria, felicidade. Que orgulho para a FAESA vê-lo assim, com tanto sucesso. Obrigada. Desculpa, não terminei, né? Aqui um mimo para você, para te agradecer e dizer o quanto você contribui aí para a formação dos nossos líderes, gestores, com o seu trabalho. Obrigada, viu? Sim. Eu contribuo com a formação da nova linhagem de líderes, gestão na prática. Obrigada, gente. Até mais.